No estudo das moléstias que afligem o homem, poderíamos definir dois tipos básicos, estrutural e funcional. A doença estrutural é aquela que tem origem genética e que costuma acompanhar-nos em boa parte da existência, ou não raro pela existência inteira, em sofrida cronicidade, fraqueza de estômago, fígado complicado, insuficiência pulmonar, desvios da coluna, pele sensível, visão e audição reduzidas. A lista é longa. A doutrina espírita explica que tais problemas não decorrem de acidentes hereditários, mesmo porque Deus não é um jogador de dados a distribuir a saúde e a enfermidade com a combinação aleatória de elementos genéticos. Ocorre que já vivíamos antes do berço, transitamos pela Terra há milênios em múltiplas existências. A morte representa sempre uma avaliação evolutiva que define o quanto andamos ou nos desviamos das metas de perfeição estabelecidas pelo Criador. Cada reencarnação é a bênção do recomeço, com mecanismos retificadores que funcionam na intimidade de nossa consciência, imprimindo no corpo físico algo dos desajustes que provocamos em nós mesmos, quando transitamos por vielas escuras de rebeldia e agressividade. É o que a filosofia oriental define como karma, representando a consequência de nossas ações pretéritas, que se projeta no presente, no mecanismo de causa e efeito, que tem, num primeiro estágio, 3 finalidades principais. Primeira, é a conta a pagar. O montante que devemos pelos prejuízos causados, segundo um princípio divino enunciado por Jesus. A cada um, segundo suas obras. Se nos comprometemos com o mal, fatalmente terminaremos as voltas com males correspondentes impostos pela justiça divina. De acordo com esse mecanismo, o indivíduo violento poderá renascer em corpo extremamente frágil, o alcoólatra com disfunções hepáticas, o intrigante com limitações mentais. Segunda, contenção. O comprometimento com o mal entranha-se no indivíduo na forma de tendências que precisam ser contidas e eliminadas. Assim, a violência será inibida pela fragilidade do corpo. O alcoolismo será sofreado pelo fígado sensível e será impossível semear intrigas sem acuidade mental. Tivéssemos a noção exata da extensão de nossas mazelas e agradeceríamos a Deus determinadas inibições. Terceira, renovação. O sofrimento decorrente das limitações físicas impõe um fastio das ilusões humanas. Nada melhor para nos inspirar à procura de valores religiosos. Espíritos superiores em trânsito pela terra, no desdobramento de gloriosas missões, nunca planejam um corpo perfeito, não que tenham tendências inferiores a superar, mas porque sabem que essa é a melhor forma de não se perderem nos enganos do mundo. Podemos amenizar as enfermidades kármicas com tratamentos espirituais e materiais, com a medicina do céu e da terra, mas o melhor a fazer é considerá-las, segundo a expressão do apóstolo Paulo, um espinho na carne. Se não pode ser retirado, não nos preocupemos muito com ele, evitando nos atormentarmos inutilmente. Movimentando-nos com cuidado, ele não nos incomodará muito. Se tem um problema gástrico kármico, o ideal é cultivar a serenidade e uma alimentação leve, evitando irritações e extravagâncias que mexam com o espinho. A doença funcional relaciona-se com a maneira como cuidamos do corpo.
Jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se com essa incrível máquina de peças vivas que permite a manifestação da inteligência na Terra. Trata-se de uma máquina perfeita dentro de suas finalidades, que faculta ao espírito uma bolsa de estudos na escola da reencarnação. Contudo, há um detalhe importante. Toda máquina precisa de cuidados para que funcione sem problemas. Aqui reside um dos grandes óbices em relação à saúde física, porquanto semelhamo-nos ao motorista invigilante, que usa e abusa de seu automóvel sem a mínima noção das regras de trânsito, dos detalhes relacionados com seu funcionamento e conservação. Poucas pessoas sabem como se processam as funções digestivas, circulatórias, respiratórias e nervosas, simplesmente por desinteresse. Isso é lamentável, porquanto o conhecimento elementar de fisiologia é indispensável ao atendimento adequado das necessidades de nosso corpo, dentre as quais destacaríamos o regime alimentar, os exercícios físicos, o trabalho disciplinado, o repouso noturno, a higiene cuidadosa. Raros cumprem esse programa elementar de saúde, daí emergirem variados distúrbios orgânicos como obesidade, hipertensão arterial, arteriosclerose, cardiopatia, úlcera gástrica. O assunto fica mais sério quando se trata do cultivo de vícios como o fumo, o álcool ou narcótico, que cobram um insuportável imposto pelos momentos de tranquilidade e euforia, levando à falência a economia orgânica. Somem-se a isso tudo os estados depressivos, no embalo da autopiedade, ou o exercício de agressividade, como forma de autoafirmação, e teremos a origem de muitos males que complicam, comprometem e abreviam a existência, com lamentáveis repercussões para o futuro. Há quem os julgue kármicos. Na realidade, pelo menos 80% de nossas enfermidades são funcionais, fruto de agressões ao corpo ou de omissão quanto às suas necessidades básicas. Se calçarmos um sapato apertado, feriremos o pé. Insistindo no seu uso porque gostamos dele, teremos um defeito de postura que afetará o equilíbrio da coluna dorsal, gerando fortes dores nas costas. A pressão lombar poderá afetar a visão. Em virtude de tais problemas, teremos excesso de secreção de ácido clorídrico no estômago e surgirá a gastrite, que poderá repercutir nos intestinos com uma colite. Então precisaremos consultar vários especialistas, um ortopedista, um oftalmologista, um gastroenterologista e talvez até um psicanalista, perdendo tempo e dinheiro. Seria mais fácil e barato comprar um sapato maior. Assim ocorre com nossos problemas de saúde, relacionados quase sempre não com o passado remoto, mas com o presente. Não com o que fizemos usando o corpo ontem, mas com o que estamos fazendo com ele hoje, quanto a hábitos e costumes, a maneira de pensar e de viver. A propósito, há a história de um campeão de bilhar sempre muito elegante nas disputas, vestido de paletó e gravata. No auge da fama surgiu um problema. Quando começava a jogar, sentia forte tontura e falta de ar. Consultou os melhores especialistas, submeteu-se a variados exames. Nada foi descoberto. Estava em ótima forma física. A solução foi deixar o bilhar, o que fez pesarosamente. Algum tempo depois, assistindo a uma competição, conheceu um notável jogador que parecia não levar muito a sério a apresentação pessoal. Antes de iniciar sua participação, tirou o paletó, desabotoou o colarinho e afrouxou a gravata. Nosso herói ficou escandalizado. Não se conteve. Aproximou-se e perguntou: "Não acha deselegante jogar assim?" O outro sorriu e respondeu:
Sim, mas se usar colarinho abotoado, gravata certinha e paletó, tenho tontura e falta de ar. Não dá para jogar. Conheça seu corpo, funções e necessidades. Tire uma carteira de habilitação para o uso adequado da máquina física. Faça exercícios físicos e respiratórios diariamente. Uma caminhada de 1 hora opera prodígios de bem-estar. Não se permita uma coexistência pacífica com os vícios. Mova-lhes luta sem tréguas. Não é razoável envenenar-se a nenhum pretexto. Coma frugalmente, selecionando alimentos. Aos prazeres da mesa, deve sobrepor-se a sabedoria de alimentar-se de forma saudável. Analise seus males sob a ótica da reflexão. É fácil superar enfermidades funcionais com a mudança de hábitos. É possível conviver com enfermidades estruturais, aceitando a função regeneradora do karma.